Fala aí, desperta jovem! Já viram o episódio 1 e 2 da temática sobre o Espírito Santo? Não viram? Volta lá! Começa no episódio 1 com Inara, 2 com o Stefano e depois vem no 3 comigo. Então vamos iniciar o nosso episódio 3. Eu me chamo Caroline Medeiros, sou noviça da comunidade católica Dom de Deus, faço parte do acampamento juvenil e hoje vim falar com vocês sobre oração em línguas e repouso no Espírito Santo. Nós vamos iniciar lendo a passagem que fica em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao 11. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência. Por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo Espírito. A outro a graça de curar as doenças. No mesmo Espírito, a outro o dom de milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação de línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Então, meus irmãos, não podemos falar disso achando que é uma coisa difícil a entender. Mas só entenderá quem estiver aberto ao próprio Espírito Santo. E por isso a importância de começar no episódio 1, para que assim você consiga entender quem é esse Espírito Santo que tanto quer se comunicar conosco. Como na passagem vem dizendo, existe um só Espírito. E esse Espírito quer nos comunicar através de carismas, dons, que é dado por próprio Deus, a nós. E bastamos nós a nos abrir, para que assim alcançamos todo e tudo que Deus deseja fazer por meio de nós. E esse Espírito, esse mesmo Espírito, ele estará a nos unir a cada vez mais. E assim eu vou iniciar esse episódio 3. Como vou falar sobre oração em línguas? Para ficar mais claro, se eu te pergunto hoje, o que você quer? É fácil responder o que você quer. Mas por vezes, se eu te pergunto, o que você precisa? Vai demorar um pouquinho, não vai? Você vai pensar, não vai? Então, o Espírito Santo está ali para nos conduzir naquilo que é mais íntimo de nós mesmos e que por vezes não sabemos nem colocar em palavras. Então, quando ali vamos orar, vamos rezar, pedir a Deus, nos colocar como um só com Deus, nós precisamos invocar o próprio Espírito Santo para nos ajudar, para fazer com que essa oração tenha poder, tenha intimidade, para que assim possamos alcançar aquilo que só no mais íntimo de nós mesmos podemos pedir e alcançar. Então não podemos somente pedir aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Mas como pedir algo que a gente precisa que por vezes nem sabemos o que é? E assim vem o Espírito Santo para nos ajudar e conduzir. Só que nessa oração em língua, só quando nós nos despojarmos nessa liberdade que nós vamos alcançar. Então, Carol, por que tem gente que consegue e tem gente que não consegue orar em línguas? Não, todos nós somos capazes, mas assim como na Bíblia vem dizendo, Deus quer se fazer presente por meio de cada um de uma forma. E o Espírito Santo não é diferente, ele precisa conduzir cada um naquilo que ele precisa conduzir, da forma que ele precisa conduzir. Mas hoje nós estamos falando sobre oração em línguas. Então, como isso funciona? Por primeiro, nos próprios escritos que a igreja tem, ele vem nos dizendo que existem formas, né? A oração em línguas é uma forma pessoal, é uma forma de pedir por nós mesmos, por aquilo que nós precisamos. O próprio Espírito Santo vem nos conduzir naquilo que é o mais íntimo do nosso coração. E por isso não precisa ser interpretada a oração em línguas, porque ou é um culto de louvor, ou é um pedido a nós mesmos, naquilo que é a nossa intimidade, algo particular. Mas também podemos fazer com que seja uma outra modalidade. Como assim?
pode ser feito, pode ser realizado, acontecer com uma forma de canto. É uma melodia não pré-estabelecida, mas que o próprio Espírito vem nos conduzir. E também pode ser de uma outra forma, que nós chamamos de interpretação. A interpretação de línguas, ela vem de uma forma diferente daquela que é uma coisa particular que nós pedimos. O Espírito Santo nos conduz a interpretar aquilo que foi falado, para que aquelas pessoas que ali estão possam receber aquela mensagem. Então não é um pedido para mim mesmo, mas para todos que ali estão, para de alguma forma passar uma mensagem para curar, para manifestar o seu poder, mas assim funciona a oração em línguas. Não é difícil, simplesmente precisamos nos abrir. Não podemos ter uma liberdade, quer dizer, não conseguimos sem a liberdade de despojamento de deixar o próprio Espírito fazer aquilo que ele deseja. Assim também é com o repouso no Espírito Santo. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo age em nós. Não somos nós. É o próprio Espírito que assim quer nos falar. Mas como assim, Carol? Eu nunca entendo. Tem gente que cai no chão, tem gente que fecha os olhos, tão inconsciente. Como que funciona? Não é inconsciente. Assim como a oração em língua não é inconsciente. Deus quer fazer em nós, na nossa liberdade. Então, por isso, por primeiro, nós precisamos ser livres para deixar o Espírito Santo agir em nós. Ele não age contra a nossa vontade. O que é o repouso no Espírito Santo? É uma outra forma. É uma forma que o Espírito Santo se utiliza de nós para assim curar, para assim libertar, para assim trazer a paz dentro de nós. Então não podemos forçar, não podemos fazer com que nós mesmos façamos acontecer. Mas por primeiro precisa de um esforço nosso para entrar em intimidade e deixar o Espírito fazer, o Espírito agir. E assim ele faz o que ele quiser, na hora que ele quer em nós. Por isso, meus irmãos, precisamos estar preparados para aquilo que Deus quer que fazer. Não tenhamos medo daquilo que o Espírito Santo pode fazer em nós, porque Ele quer todos os dias da nossa vida nos libertar, nos salvar, nos conduzir a essa intimidade verdadeira com Deus. E agora fiquem bem ligadinhos que daqui a pouco, mais tarde, vai aparecer aí mais um episódio.